Olá, meu nome é Winter Hunter, vou apresentar para você a ferramenta Controle de Combustível. O objetivo dessa ferramenta é te dar a condição de controlar todos os abastecimentos, ajudando também a você estar fazendo análises em cima dos consumos, de acordo com os lançamentos que você vai fazendo. Ela também conta com um controle de estoque para você que tem um estoque próprio na sua empresa, seja em alguma fazenda, né? Então, ela é bem interessante porque, além de ela te dar condição de análise de consumo, ela também ajuda você a acompanhar o seu estoque, né? E está se programando para fazer as compras e tudo mais. E essa planilha ela pode ser utilizada para fins pessoais, né, para um controle de combustível do seu veículo pessoal, ou para fins de trabalho mesmo, para você que presta serviço, né? Então talvez você tenha serviço que você tem maquinários, então você pode estar utilizando a planilha para estar lançando, né, tanto as máquinas que utilizam horas como medidor, quanto equipamentos com quilometragem, né? Então você vai estar conseguindo fazer os lançamentos e analisar os consumos, né? E talvez identificando aí algum consumo excessivo, né? Seja por motivo de desvio, seja por motivo de falta de parametrização da máquina, né? E assim por diante. Ela é uma planilha bem simples de trabalhar, ela é composta por cadastros, editar cadastros, lançamentos e análises, sendo que o cadastro a gente tem um cadastro bem simplificado de funcionários, né? Esses funcionários a gente vai estar informando no ato de estar lançando o abastecimento, né? Quem é o funcionário que abasteceu, né? Quem era o motorista, por exemplo, né? E também quem é o frentista. Nesse cadastro, quando eu vou cadastrar, eu marco como frentista, lá no campo de abastecimentos ele já vai buscar automaticamente esses frentistas, para eu estar informando quem foi o frentista que fez o abastecimento, né? E esse nome dos outros funcionários serão os funcionários que têm a autorização para abastecer, né? E cadastro de equipamentos, ele já é um cadastro mais completo, porque além de você entrar com os dados do veículo ou da máquina, né, que você vai estar cadastrando, você também consegue estar colocando algumas observações e talvez fazendo algum controle do seu veículo, né? No ato desse cadastro, você vai informar um consumo previsto, seja ele em uma média, seja um número de média histórica, ou seja um número padrão, né, de fábrica, ou informado pelo fabricante, né? Esse número consumo previsto ele vai servir apenas para você ter uma comparação lá na parte de análises, né? Então você vai conseguir comparar o seu consumo realizado de acordo com o seu previsto. Esse campo ele pode ser utilizado como consumo previsto, como meta de consumo, né, da forma que você achar melhor, para estar fazendo a gestão do seu combustível, dos seus abastecimentos, né? Então, depois que eu fiz o cadastro, eu posso estar editando, né? Eu tenho um filtro aqui para estar fazendo uma busca de funcionários, né? Eu dou um clique duplo. Tudo que eu editar aqui, né, eu salvo, né, e ele já vai estar substituindo os dados no banco. De equipamentos, da mesma forma, né, eu tenho um filtro, eu posso estar buscando pelo modelo, ou então simplesmente encontrar ele na lista, né, e dou um clique duplo e vou estar atualizando aqui. Então, aqui você pode atualizar o consumo previsto ou outros dados do veículo, né, ou da máquina que você cadastrou. Para você que tem um estoque próprio, você vai utilizar esse campo de entrada de estoque, né? Mas lembrando também que para você que não tem estoque, não tem problema. Você pode utilizar a planilha normalmente, você só não vai utilizar o campo de estoque, porque isso aqui seria uma opção a mais da planilha, porque existem aí pessoas que têm um estoque próprio, né? E esse campo vai facilitar, porque ele vai estar conseguindo ver em tempo real como que está o estoque previsto dele de acordo com os abastecimentos, né? E até mesmo está fazendo acompanhamentos em cima do estoque previsto, né? Então aqui eu vou dar a entrada, vou selecionar qual que é o combustível, informar a data e a quantidade de litros que entrou. Então é bem simples esse campo. No campo de abastecimentos, a opção de abastecimentos é a parte mais inteligente da planilha, quando a gente fala de programação utilizada, pois aqui é onde
eu coloquei a inteligência para ela não estar deixando você fazer um lançamento retroativo, né, ou algum lançamento que vai atrapalhar o cálculo do consumo. Então é bem simples, aqui eu vou buscar, eu vou informar o nome do frentista, né? Então eu estou colocando aqui um frentista externo, tá? Pode ser que você fez um abastecimento que não foi dentro da empresa, né? Então esse local de abastecimento ele é muito importante. Se você informar a empresa, ele vai tirar o combustível do seu estoque, caso você esteja controlando o estoque. Se você dizer que é fora da empresa, ele vai calcular o consumo desse lançamento, mas ele não vai tirar a quantidade de litros do seu estoque, né? Então aqui não tem problema, lembrando que não tem problema se você tem ou não estoque, né? E esse campo aqui é apenas para a pessoa que tem estoque, mas mesmo que você não tenha, você vai informar ele apenas para motivo de lançamento, né? Então você vai informar aqui o ID, né, do funcionário, né, pode ser a matrícula, né, de acordo com o cadastro que você fez lá atrás, mas se você não sabe, você faz uma procura, né, então eu vou digitar aqui e vou procurar o nome do funcionário, né, e os dados do veículo, eu vou informar aqui o prefixo do veículo ou o ID que você cadastrou lá no ato de cadastro de veículo. Se você não sabe também, você pode estar fazendo uma busca, né? Então eu vou buscar aqui esse veículo. Ele já vai trazer para mim os dados do veículo e aqui no campo de abastecimento já vai trazer para mim a última data de abastecimento, né? E o KM anterior. Com isso eu vou entrar com a data do abastecimento, no caso eu vou colocar essa data aqui. E vou colocar a hora, se eu quiser colocar a hora real eu posso colocar, caso eu não queira eu posso estar informando apenas para preencher o campo, né? E vou informar o KM atual, né? Então suponhamos aqui que o último abastecimento ele estava com 63.150, então pode ser que agora ele está com 63.500. Então vou informar qual que é o KM, né? Vou informar qual combustível que eu estou abastecendo, né? E vou estar informando a quantidade de litros, né? Quando eu coloco a quantidade de litros aqui, ele já vai calculando para mim automático o consumo aqui do lado, em quilômetros por litro. Então, o legal desse cálculo é que você já enxerga na hora um possível desvio que possa ter no consumo, né? Pode ser que você errou a quilometragem, ou pode ser que você errou os litros, né? Então isso aqui você já enxerga, você já consegue ver em cima do padrão de consumo desse veículo, né? Ou muito acima ou muito abaixo, você vai conseguir identificar algum erro antes de fazer o lançamento. Então eu fiz o lançamento aqui, vou informar 40 litros e vou lançar o abastecimento. Feito isso, o abastecimento já foi lançado e já está salvo no banco de dados, né? Então já posso partir para o próximo abastecimento e assim por diante. Então é bem simples, né? E aqui que está a inteligência da planilha, né? Eu não consigo fazer um lançamento com uma data anterior à data do último abastecimento e eu não consigo também fazer um lançamento com um KM atual menor do que o KM anterior, porque isso pode atrapalhar totalmente no meu cálculo de consumo, né? Então aqui a gente tem algumas travas aqui que a planilha vai te dar a condição de fazer um lançamento bem interessante. Aí vamos supor que você tem um lançamento que às vezes você esqueceu de lançar, né? Um lançamento de ontem, por exemplo. Então você pode vir aqui nessa parte de consultar abastecimentos e fazer uma pesquisa pelo prefixo, né? No caso eu digitei aqui o 01, que é esse prefixo aqui, ó, 12001, né? Então eu posso digitar o prefixo inteiro ou algum caractere que corresponde ao prefixo. Então eu vou ver aqui, né, o abastecimento que eu lancei por último e eu vou estar fazendo, eu posso talvez aqui excluir esse abastecimento, lançar o que faltou e depois voltar e lançar esse de novo, né? Então eu não consigo excluir um abastecimento aqui do meio, né? Ele já me dá um alerta, mas eu posso excluir esse último abastecimento. Então eu posso estar sempre excluindo do último para trás, né? E nessa mesma tela eu consigo imprimir e exportar para um arquivo Excel que vai estar salvo em outra pastinha, né? Então aqui é mesmo para a gente estar fazendo correções de lançamentos, essa telinha de consulta de abastecimentos. Partindo para gráficos, eu tenho aqui alguns gráficos aqui que me mostra o consumo total, né? Por exemplo, a nível de prefixo, esse prefixo 01, por exemplo, ele rodou nesse período, aqui ano 2017, mês 1,
E nesses dias ele já rodou 3.000 quilômetros e gastou 325 litros, né, de combustível. Então esses gráficos são dinâmicos. O que significa isso? Eu posso estar alterando os dias, né? Então eu posso aqui mexer nos dias e os gráficos já vai estar fazendo para mim a somatória apenas do período que eu selecionei. Então nesse caso eu tenho poucos lançamentos, né, nesse exemplo. Mas aqui você vai ter todos os meses de acordo com os seus lançamentos, né, todos os anos, e você vai tendo um histórico aqui de consumo e pode trabalhar com essa parte dinâmica de análises, né? Então aqui você pode filtrar uma semana, filtrar 15 dias, de acordo com o que você desejar. Lembrando que essas opções dinâmicas elas são disponíveis apenas para Excel versão 2007 e adiante, né? Versões anteriores a 2007 eu não consigo trabalhar com essas opções de segmentação de dados. Então, nesse mesmo período, eu consigo analisar também aqui o consumo médio dos veículos, né? Então, por exemplo, esse prefixo 01, ele teve um consumo médio de 10,42, sendo que o previsto ou o padrão era 11. Então, que eu consigo comparar a nível de veículo. Então, aqui eu tenho todos esses veículos aqui e consigo ver o consumo realizado, né, no período, comparando com o consumo que eu tinha previsto, né? Então aqui fica bem interessante de você analisar, né? Você mexe, você muda o período aqui, ele já vai mudar para você todos os gráficos aqui para baixo, né? E aqui eu consigo ver uma evolução do veículo. Por exemplo, se eu quiser ver esse veículo 01, né, eu vou vir aqui filtrar Chevrolet, né, que eu sei que ele é Chevrolet, vou pegar o modelo Celta e vou pegar, já vai estar disponível para mim o 01. Então eu vejo que todos os abastecimentos que eu tive e consigo ver o consumo de cada abastecimento, né, que teve. E esse aqui é um exemplo que tem poucos dados, né, mas de acordo com os seus lançamentos, esse gráfico vai ficar bem mais rico de informações e vai ter bastante coisa para você analisar, né, em cima desses filtros e esses gráficos dinâmicos. Bem interessante isso aqui. Eu posso ver aqui também o estoque, né, lembrando que aqui é só para aquelas pessoas que têm um estoque próprio, né, em casa, ou que seja na empresa, que seja em uma fazenda, né. Muitos produtores aí rurais possuem um tanque de combustível, né, próprio. Então aqui é bem interessante para ele estar acompanhando o seu estoque atual, né? Então a primeira coisa é eu informar a capacidade do tanque que eu vou ter aqui, né? E dar a entrada de combustível lá naquela opção anterior, que é bem fácil, que eu mostrei um pouco antes, né? Então eu fiz o lançamento da entrada, informei qual que é a capacidade do tanque e eu vou lançando os abastecimentos e aqui ele já vai medindo para mim, né, quantos litros tem de saldo. Né? Por exemplo, aqui está me contando que eu tenho 2.790 litros. O que seria isso? É a quantidade que entrou no estoque menos a quantidade de combustível que saiu com os meus abastecimentos lançados, né? Então aqui ele consegue medir, né, de acordo com a necessidade, né, de você controlar seu estoque. A gente dá um percentual também aqui. Isso aqui lembrando que é uma previsão, né? Ele é um cálculo feito em cima das saídas, né, de combustível. E também um relatório dinâmico. Isso aqui ele já é em forma de tabela. Eu tenho as mesmas opções dinâmicas aqui, onde eu consigo ver a nível de prefixo a quantidade de km rodado, o consumo e a quantidade de litros, né? Então eu posso mudar aqui, por exemplo, pegar esse período, ele já vai estar alterando para mim os dias. Se eu quiser pegar um dia só, eu consigo pegar só um dia e tá talvez passando a informação para um gestor ou tá mesmo analisando, né? Esse gráfico aqui a nível de veículos ou máquinas, eu vejo de acordo com o meu período. Já esse relatório de entradas ele é geral, né? Todas as entradas que eu informei ele vai estar aqui, ou seja, esses filtros vão interferir apenas nessa tabela de saídas, né? Então eu consigo ver aqui a nível de veículo e consigo ter algumas informações aqui para estar analisando. Então é isso. É uma planilha bem interessante e com certeza vai ajudar você que tem necessidade de controle de combustível. É muito bom para você que às vezes presta serviço, né, e que tem máquinas que estão na mão de funcionários, né? Então você pode estar analisando a máquina daquele determinado funcionário, ver se ela não está tendo um consumo elevado e assim tomar decisões em cima dessas análises. Então é isso, muito obrigado.